Bom dia, meu povo. Feliz segunda-feira para todo mundo, né? Segunda-feira, dia de começarmos aqui o quê? Com a competência 4, né? Continuando aqui a nossa leitura do guia da redação do Enem. Vamos ver, acho que hoje a gente consegue terminar a quarta e a quinta competência. Finalmente aí, próxima aula, o quê? O quê? Redação, sim, é isso mesmo. Tudo bem, gente. E aí também pretendo entregar as redações com a correção conforme as competências, né? Competência, por sinal, quem não entregou ainda, de repente, pode até ser uma boa entregar a geração ainda, ou entrega as duas de uma vez, né? Então, bora lá. Competência 4, né? O que é a competências do Enem? Só lembrando, competência por onde você vai ser julgado, né? Então, vai ser julgado se você, como é que se diz? Ser julgado conforme a sua capacidade, a sua competência. O que é competência? Competência é a sua capacidade de utilizar saberes, né? De forma funcional, saberes, habilidades, experiências, né? É o uso prático disso. Aí você mostra que você tem essa competência, ou seja, você é competente em realizar isso. E aí a competência 4 ela está relacionado aos aspectos linguísticos, né? Ou seja, como o texto enquanto idioma, enquanto língua, se relaciona com ele mesmo. Então, é o que a gente chama também de coesão, né? Acho que até ele até vai falar, né, do que é daqui sobre coesão. E a coesão é como você estrutura o seu textão, como estão estruturados seus parágrafos, como estão estruturados seus períodos, como é que você relaciona uma parte com a outra de forma linguística, como é que você usa os conectivos, né? Então, lembrei, conectivos são aquelas palavras, né, em que elas fazem a ligação, ela conecta uma parte do texto à outra. Pode conectar, por exemplo, dois sujeitos, né? João e Maria foram à praia. João e Maria que são dois sujeitos, né? Eles são ou dois objetos, tanto faz, né? Mas eles são da categoria dentro do período. Ele pode conectar ali dois períodos também, né? Como João foi à praia, mas Maria foi ao shopping. Então aqui esse mais, né? Esse porém aqui ele está trazendo o quê? Uma ideia de adversão, né? A adversativa em relação a para onde o João foi, né? Então, João foi, mas Maria foi. Só que os dois ali são períodos separados. Eu posso falar sem o conectivo perfeitamente. João foi à praia, Maria foi ao shopping. E aí esses conectivos, eles são justamente a maneira que você vai correlacionar ali os períodos, as partes do texto, né? E às vezes você pode até entre os parágrafos também. Então é sempre bom a gente começar todos os parágrafos do texto com um conectivo. Sempre indico, né? Ali, obviamente, tirando a introdução, que é realmente o começo do texto, você não está conectando nada a nada, né? Você está ali partindo do zero. Como é que eu recomendo? Primeiro, principalmente essas primeiras redações. Primeiro parágrafo de desenvolvimento, você começa com primeiramente. Primeiramente, você vai abordando lá os aspectos centrais daquele parágrafo de desenvolvimento que a gente já falou quando a gente falou de estrutura de texto, lá na competência 2 e na competência 3. Quando a gente fala da competência, quando a gente fala por exemplo, do segundo parágrafo de desenvolvimento. É bom você colocar um ademais, porque você está seguindo ali aquela mesma linha de pensamento, né? Você está desenvolvendo os argumentos. Então, tem primeiramente, e logo em seguida a gente tem o ademais, né? Então, primeiro parágrafo você está iniciando ali uma nova parte do texto, e o ademais, ele é a mesma coisa de, de um além disso, né? Então, você está acrescentando uma outra informação central do seu texto. E, por fim, para finalizar, você pode finalizar com um portanto. Essas três aqui são bem simples. No caso, o portanto vai ser a primeira frase da conclusão, né? Então, portanto, vê-se que o problema da violência contra o idoso no Brasil é um problema complexo com várias causas. Tipo, logo, para essa resolução, para perere. Claro, existem vários outros conectivos. A gente vai ter uma aula de conectivo, se Deus quiser, já no colégio. Se não, online, por aqui mesmo. Não tem problema. Enfim, depois dessa lapa de introdução, vamos agora para para o conteúdo de fato, né? Então, demonstrar conhecimento dos mecanismos linguísticos necessários para a construção da argumentação. Lembrando que tudo é sempre focado aqui na argumentação e na dissertação. Os aspectos a serem avaliados na competência 4 dizem respeito à estruturação lógica e formal entre as partes da redação. Eu tinha dito, né?
Aqui, essa, entende essa estruturação lógica e formal, a parte que envolve a língua, né? A organização textual exige que as frases e os parágrafos estabeleçam entre si uma relação que garanta a sequenciação coerente do seu texto e interdependência entre as ideias. Só lembrando, a coerência vai ser mais focada na competência 3. Mas os aspectos linguísticos eles têm que estar, obviamente, em acordo com as ideias. O seu texto ele é um texto só, no fim das contas. Isso é muito difícil você tirar uma competência 4 ruim e ganhar, por exemplo, a competência 2 alta, que é as partes do texto. Por quê? Se a 2 ele mede as partes dissertativo e argumentativo, e a 4 ele mede como o texto se correlaciona entre si, logo, se você não está conseguindo correlacionar as partes do texto bem, as partes do texto não estão boas, não estão encaixadas, então você vai perder lá na competência 2 também. Se você, por exemplo, questão de conectivos, é uma questão que também envolve precisão vocabular, né? Se você usar ali um conectivo errado, você vai estar errando, tanto na competência 4, por quê? Porque você vai estar colocando uma peça mal encaixada dentro da estruturação lógica do texto, mas você também vai estar errando no sentido de você estar colocando ali, ou escrevendo uma palavra de forma errada. Então você vai perdendo a competência 1 também. A competência 1 também mede a forma como você constrói os períodos, né? Não necessariamente como os períodos se correlacionam entre si, isso é a competência 4, mas a forma que você estrutura. Se seu período está mal estruturado, logicamente ele também vai estar mal conectado. Então você vai perder na 1 e na 4. Então, assim, você vê que existem vários elementos dentro do Enem que eles se correlacionam. Então, que se você fazer, às vezes você faz uma coisa boa, ela sobe outras competências para cima, do mesmo jeito que você faz uma coisa ruim, ela vai descendo, entendeu? Então, uma está ligada à outra. Obviamente, a coesão ela está ligada à coerência. Aí essa articulação é feita mobilizando recursos coesivos, em especial operadores argumentativos. Operadores argumentativos é um outro nome, né, para conectivos, só que é um pouco mais abrangente, né? Nem não são só conectivos que tem, a gente pode ter advérbios utilizados como conectivos, a gente pode ter outras classes gramaticais, né? Que são os principais responsáveis pelas relações semânticas construídas ao longo do texto ativo argumentativo. Por exemplo, relação de igualdade. Aqui ele vai dar uma listinha, né, de algumas para você ter ideia, né? Então, eu quero correlacionar uma coisa que é semelhante à outra. O que é que palavras eu posso usar? E se vocês é, até da minha aula de conectivos, vocês podem chegar aqui no Enem e ler isso aqui na redação de vocês aqui, olhar conectivos, colocar esses conectivos vai ajudar a sua relação a sua redação, sua relação. Só com a nota, né, também. Desculpa. Assim como outro sim, né? Aí de adversidade, entretanto, porém, né? Todavia, mas, de causa e consequência. Por isso, assim, de conclusão. Enfim, portanto, certas preposições, conjunções, alguns advérbios e locuções adverbiais são responsáveis pela coesão do texto, porque estabelecem uma inter-relação entre as orações, frases, parágrafos, além de pronomes e expressões referenciais, conforme explicaremos adiante no item de referenciação. Esqueci de falar sobre isso, mas existe também a capacidade de referenciar, né? Então, você não vai falar, João foi à praia, João pegou o carro, João sei lá, foi tomar um sorvete. Não, você não vai repetir o João, você vai trocar o João usando uma outra palavra que não é João para fazer referência. Então, João foi à praia, ele também foi ao shopping e parará, pererê, pererê. Nem lembro o terceiro exemplo que eu dei, mas enfim. Só para vocês pegarem, tá ligado? Então, aqui a gente tem elementos, né, que se referenciam, né? O ele aqui, e você entende ele porque ele está apontando lá para João. Você entende que ele é João. A gente tem vários outros elementos de referenciação, né? O esse, aquele, né, que são pronomes também. A gente tem o que a gente chama de hipônimos e prenônimos também, vou falar sobre isso na aula de coesão, né? Então, você falar, o cachorro é um animal muito, muito dócil. Esse mamífero, né? Então, você tá, porque o mamífero aqui é o mamífero que a gente chama de hiperônimo, né? Que é uma classe acima, mas você não está falando de todos os mamíferos, você está falando de um mamífero específico. É quase, quem estudou comigo, é quase como se fosse uma metonímia, né? Que é algo que tem correlação, né? Só que ali eles estão no mesmo classe, né? É como se fosse um grau acima da classe, né? Sim. Enfim. Mas na aula quando eu for falar de coesão, a gente toca nesses pontos.
Continua, né? As certas conjunções, alguns advérbios, blocos adverbiais são responsáveis pela coesão do texto, porque estabelecem uma inter-relação entre as orações, frases, parágrafos, expressões referenciais, conforme explicaremos mediante referenciação. Assim, na produção de sua redação, você deve utilizar vários recursos linguísticos que garantam a relação de continuidade essenciais à elaboração de um texto coeso. Então, aqui, ó, é muito importante isso aqui. Ó. Sempre que puderem, metam esses conectivos, os operadores argumentativos. Sempre que puder, metam operadores argumentativos. Por quê? Porque eu nem gosto. Nem, assim, claro, todo texto tem que ter, como eu falei aqui, o texto ele tem que ser coeso, ele tem que ser conciso, acima de tudo, o texto argumentativo, né? Então, ele tem, o que é a concisão? A concisão é você escrever da mesma quantidade de informação com a menor quantidade de palavras possíveis. O texto coeso, o texto conciso perfeito é isso. É o que te utiliza a menor quantidade de palavras para dar a mesma informação com a mesma clareza, né? Então, a concisão é exatamente isso. Aí, na avaliação da competência 4, serão considerados, portanto, os mecanismos linguísticos que promovem o encadeamento textual. Encadeamento textual é justamente essa ideia, né, de um chaveamento, né, uma cadeia, né, um elo no outro, né, ligando o seu texto. Então, o seu texto tem que estar bem encaixado, né? O que lembra o quê? O que lembra projeto e texto, né? Só que aqui não é mais nos aspectos da ideia, mas nos aspectos linguísticos da coisa. Entenderam? Então, a gente tem que pensar justamente nessa forma. De que o texto ele é uma cadeia, são vários elos que vão se relacionando entre si, no sentido da ideia, né, da competência 3 e no sentido linguístico, que é a competência 4. Mas, claro, um está correlacionado com o outro. Você viu que as competências 3 e 4 consideram a construção da argumentação consideram a construção da argumentação ao longo do texto, porém avaliam aspectos diferentes. Na competência 3, avalia a capacidade do participante de selecionar, relacionar, organizar, interpretar informações, fatos, opiniões e argumentos em defesa do ponto de vista. Ou seja, trata-se de uma estrutura mais profunda do texto. Já a coesão, observada na competência 4, atua da superfície do texto, isto é, avalia marcas linguísticas que ajudam o leitor a chegar à compreensão profunda do texto. Isso aqui eu não gostei dessa definição do Enem. Não gostei. Se confunde. Não tem a ver com ser raso ou ser profundo. Ambos são aspectos diferentes. Um é um aspecto linguístico, como ele fala aqui, essa parte era certa. O outro é o aspecto da ideia. São como as ideias do texto se relacionam entre si. Entendeu? Claro, sem a coesão, as ideias elas não. Você não consegue chegar nas ideias do texto, porque você vai ter muita dificuldade em ler o texto. Se o aspecto linguístico está ruim, você vai ter dificuldade de chegar no texto. Você tem muita gente que fala difícil e fala sem coesão, e porque usa palavras complexas, você acha que é por isso que você não entende, mas muitas vezes é porque falta a ligação entre as partes do texto. E aí você não consegue acessar a ideia. Desse modo, você deve, na construção do seu texto, demonstrar conhecimento sobre os mecanismos linguísticos necessários para um adequado encadeamento textual, considerando os recursos coercivos que garantam a conexão de ideias tanto entre parágrafos quanto dentro deles. Claro, então aqui a gente vai ter vários níveis, né? Vai ter estruturação do período, estruturação do parágrafo, e aqui ele vai falar de referenciação, né? Mas provavelmente aqui ele está, já esqueci, mas aqui ele está falando do que ele está falando dos aspectos que vão construir o seu texto adiante, né? E aqui ele está falando de referenciação, como é que você retoma as estruturas linguísticas anteriormente. Então, como garantir a coesão do seu texto? Para garantir a coesão do texto, deve ser observado determinados princípios em diferentes textos. Lembrando, paragrafação, erro de paragrafação, muito aluno comete isso. Um parágrafo só por parte de texto, um parágrafo só para introdução, um parágrafo só para desenvolvimento, um parágrafo só para conclusão, terrível isso. Que a gente chama de período de parágrafo, terrível, horrível. Isso aí dá um problema de coesão. Já até lá em cima, já na competência 1, é citado como erro também. Você vai ralar, vai racar, o texto vai ficar confuso. Principalmente porque se você não sabe usar a coesão, o ideal é que você escreva períodos mais curtos. Claro, não são períodos super curtos, porque aí você vai ser um erro, né? Você pontuando não deve. Mas escreva ali, ó, como eu já disse várias vezes, 3 períodos por parágrafo, pelo menos. 3, entendeu? Isso é a melhor coisa. Com os períodos, né? Lembrando que o período é até o ponto, né? Por exemplo, aqui, ó, o período ele vem até aqui, ó, ele vem do começo até o pontinho aqui. Isso aqui é um período.
Aqui, ó, outro período. Você tá vendo, ó, o próprio Enem, ele já diz aqui, ó, 3 períodos, para, pelo menos, e um textinho curto. Por quê? Para ter clareza, para ter facilidade de leitura. Agora, as ideias dos períodos têm que estar fechadas, só lembrando. Enfim, a estruturação dos parágrafos. Aí, um parágrafo é uma unidade textual formada por uma ideia principal, a qual se liga ideias secundárias. Lembrando, todo parágrafo tem uma ideia principal. Todo. O que é que acontece? Lembrando, introdução, desenvolvimento e conclusão. Na introdução, a sua ideia principal é introduzir o texto. Desenvolvimento. Cada parágrafo de desenvolvimento é um argumento central, que vai ser o cerne, vai ser o centro, vai ser o coração daquele parágrafo. Da conclusão, qual é o coração? Aqui a conclusão a gente tem duas questões, né? Retomar o que foi dito e encerrar o texto com uma solução. Lembrando, a conclusão do Enem, ela pede a solução. Ah, professor, não quero fazer Enem, eu vou fazer, sei lá, concurso para PM lá da Bahia e vai ter redação. Eu preciso fazer solução? Não. Mas você vai precisar encerrar seu texto. Só que você pode colocar a solução. Então, é um de vários métodos. Se você aprende aqui com o Enem, vai dar bom. Na maioria das outras redações. Não tem problema. Só que, se você estudar outros métodos, você vai ter um leque, uma variedade maior de possibilidades. Estruturação do período, né? Já dei a dica lá, né? Pela própria especificidade do texto dissertativo e argumentativo, os períodos de texto são normalmente estruturados em modo complexo, formado por duas ou mais orações. Orações, lembrando, é a frase com verbo, né? Para que possam indicar, ou para que possam ser expressadas ideias de causa, consequência, contradição, temporalidade, comparação, conclusão, por exemplo, né? O exemplo que eu dei aqui, né? Vamos pegar um exemplo mais que a gente possa na redação, né? Estudos demonstram, estudos demonstram, esse já seria o primeiro período, né? Que a baixa escolaridade faz com que as pessoas sejam mais agressivas. Então, a baixa escolaridade faz com que as pessoas sejam mais agressivas. 3 períodos aí. Então, porque existem 3 verbos principais aí. Então, os períodos são complexos. Mas aqui a gente vê que tem uma relação também de consequência. O com que, né? Aqui ele vai dizer faz com que. Então, o resultado daquela ação, né? Para que possa expressar essa referenciação. Pessoas cujos lugares são apresentadas e depois retomadas à medida que o texto vai progredindo. Já falei, né? Por esse processo pode ser realizado pelos pronomes que eu falei, né? Advérbios também, então onde, geralmente, né? A gente retoma muito com onde, né? O Brasil, local onde está retomando o quê? Brasil, né? Artigos também, sinônimos, né? Muitas vezes a gente não vai falar a mesma palavra, você vai trocar sinônimos, é muito importante a gente ter um vocabulário vasto por causa disso. Então, por isso que a pessoa fala também, quem lê muito, escreve bem, porque isso aqui tudo ele vai saber fazer, ó. Isso aqui vai estar dentro aqui da cachola dele, inconscientemente. Hipônimos, hiperônimos, além de expressões resumitivas, metáforas, metadiscursivas. Isso tudo aqui eu vou falar na aula de coesão. Ser mais de uma aula, né, logicamente. E a gente vai ter esse momento. Explicar tudo isso aqui direitinho. Vamos para recomendações, né? Vamos para recomendações. Procure utilizar as seguintes estratégias de coesão para se referir a elementos que já aparecem no texto. Substituição de termos ou expressões de pronomes pessoais, ou expressões por pronomes pessoais, possessivos, demonstrativos. Advérbios que indicam localização de artigo. Dê exemplo sobre tudo isso aqui, né? Não, ah, eu só não dei sobre o artigo, né? Mas tem que dar para fazer também. Depois a gente vai ver isso aqui com bem calma, viu, gente? Isso aqui é mais para vocês terem uma ideia agora. Substituição de termos ou expressões por sinônimos, hipônimos, hiperônimos. Hipônimos é o contrário de hiperônimos. Hiperônimos eu falei, é como você refere você fala de mamífero, quando você quer se referir ao cachorro. E o hipônimo é o contrário, né? Ou expressões exumativas. Expressões exumativas são essenciais, né? Quando você quer se utilizar de alguns tipos de encerramento. Substituições de verbos, substantivos, períodos, fragmentos do texto por conectivos ou expressões que retomam o que foi dito. Porque foi exatamente aquele ponto que eu dei, né? Você não vai falar João foi à praia, João fez criando vários períodos. Você vai tentar conectar, às vezes, em um período um pouco maior, um pouco melhor, né?
Elipse é omissão. Nem sempre você tem que dizer, né? Colocar tudo. Se eu digo fui à praia, aqui acontece o quê? Um elipse porque o elemento já está subentendido. E muitas vezes você vai notar no seu texto e a gente faz isso muito no dia a dia, que nós utilizamos a elipse e o zeugma muito, né? O zeugma é quando é uma elipse de uma palavra que já foi dita, né? Então, você vê que você vai utilizar constantemente tudo isso quando a gente for olhando redações de nota 1000, eu vou pontuando também. Então, agora vocês precisam ter só essa noção teórica para lá na frente, quando a gente chegar nas outras aulas, vocês entenderem melhor. Mas com essa aula, vocês peguem a redação J1000, leiam, e no próprio material tem, né? Isso aí, o guia de redação do participante, né? Cartilha do participante. Se você jogar no Google aí, dá certo. Vai aparecer. Aí, verifique se o elemento coesivo, quer dizer, não, que utilize operadores argumentativos para relacionar oração, períodos, parágrafos, de forma expressiva ao longo do texto. Já falei aqui também, né? Você começar um parágrafo primeiramente, você pontua um período, começa com um, um operador argumentativo, né, o chamado conector também. Você pode ser um advérbio também, né? Verifique se o elemento coesivo estabelece relação de sentido pretendida, claro, né? Eu sou mais indica o que é adversidade, né? O i muitas vezes apresenta o que é adição. Resumindo, na elaboração da boa redação, você deve evitar, na elaboração da redação, né, de uma boa redação, você deve evitar a ausência de articulação entre orações, frases e períodos, ou seja, tem que estar tudo correlacionado bonitinho. A ausência de paragrafação, texto elaborado em um parágrafo, também isso aqui é um negócio que acontece muito. Separe as partes do texto por parágrafo. Emprego de conector, preposição, conjunção, pronome relativo, alguns advérbios, que não estabeleça relação lógica entre dois trechos e prejudique a compreensão da mensagem. Repetição ou substituição inadequada de palavras sem se valer de recursos oferecidos pela língua, né? Então, aquilo é quando você erra, né? Você erra uma palavra, falar um ela para falar de uma pessoa, falar um onde, muita gente usa um onde com ideia, né? Então, é, essa, essa Gaia mexeu com os meus sentimentos, onde eu me sinto perdido. Então, onde não, tipo, seu sentimento não é, né? No caso a Gaia que está retomando o onde, está retomando a Gaia, mas a Gaia não é um local para você retomar. Muita gente usa o onde erradamente, né? Aí, atenção, não utilizar elementos coesivos de forma artificial e excessiva. Isso aqui você tem que se esforçar muito. Utilize. Quando der, utilize. Deixa que eu corto o excesso e você aprende. É melhor você pecar pelo excesso nesse caso. Apenas porque é um dos critérios avaliados na prova de redação ou porque seu texto vai parecer mais bem escrito. Uma boa coesão não depende de mera presença de conectivos no texto, muito menos de serem utilizados em uma grande quantidade. É preciso que esse recurso estabeleça relação lógica, que tem que estabelecer, né? Obviamente. Mas usem, sempre que você notar que tem para colocar, coloque. Se eu achar que está demais, eu vou corrigir, né? O quadro a seguir apresenta os 6 níveis, tá? Os níveis, né? Tá, a gente pegar, né? Ó, vamos começar de baixo para cima dessa vez. Não articula informações. Tem, velho. Isso aqui. Seu texto não é um texto. Articulas. Cadê? Articulas partes do texto de forma precária. Praticamente não tem. Seu texto é um amontoado de palavras. Articula as partes de forma insuficiente, com muitas inadequações e apresenta repertório limitado de recursos coesivos. Aqui você praticamente não usa conectivo, seu texto provavelmente deve ter um parágrafo só, ou tem uns parágrafos errados, uma coisa não se relaciona bem com a outra. Articula as partes do texto de forma mediana, com inadequações, não é inadequações aos erros, né, desconectivos que eu já falei. E apresenta repertório pouco diversificado. Então aqui já é o normal, né? O normal que eu falo assim é o ruim, né? É o ruim normal, é o ruim aceitável. 160, aqui já é o bom, né? Articula as partes do texto com poucas inadequações e apresenta repertório diversificado de recursos coesivos. Então, vejam bem que esse repertório é muito preciso. Então, depois eu vou colocar a listinha para vocês verem. Vocês podem já utilizar aqui a lista que o Enem já dá aqui, né? Ele dá algumas ideias aqui, né? Dos operadores. Mas eu depois vou trabalhar o mais completo. E vocês lendo a relação nota 1000 e ligando uma coisa com a outra. Articula bem as partes exercitiva e argumentativa e apresenta repertório diversificado com recursos coesivos. Enfim, eu ia entrar na competência 5.
Mas, de novo, a aula já está com 25 minutos. Se eu entrar na competência 5, eu acho que vocês já não estão vendo os vídeos normalmente. Aí se eu vou aparecer um vídeo aí de 45 minutos, aí aqui ninguém vê nada. Enfim, gente, é isso. Boa semana a todos. Espero que essa aula tenha sido útil. Essa é uma aula mais. É botar o pezinho. Botou o pezinho na coesão. Mas a gente vai voltar aqui depois desse lago. Você só sentiu a temperatura. Enfim, é isso, galera. Valeu.